De qualquer forma, isso trouxe algumas situações que respingaram, principalmente sobre o mercado de grãos no dia de hoje. É por isso que nós vamos conversar agora com o Ginaldo de Souza, ele que é diretor-geral da Laboro e conversa conosco pela internet ao vivo. Ginaldo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Essa situação da China, essa saída de ministro, que vai sair de fato, né, no mês de março, isso trouxe ali um respingo, o mercado financeiro sentiu, ressentiu, o dólar disparou, mas de qualquer maneira, isso trouxe ali respingo sobre soja, principalmente. Como que você avalia esse momento talvez um pouco mais nervoso no cenário internacional com essa mudança de posições lá na China? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde, amigos do canal do Boi, muito boa tarde. Bem, vamos analisar, em primeiro lugar, a questão da reeleição do Xi Jinping, toda essa mudança de comportamento, a questão da avaliação que se fez de que a Covid vai continuar sendo tratada com risco zero. Quando eles demitiram um dos membros que fazia parte do comitê, que era um defensor para que se tratasse a Covid com um pouco diferenciada e não fazer todo aquele trabalho que eles vinham fazendo. Muito, muito bem. Além disso, as questões do crescimento. 3,4 era o que o mercado esperava, veio 3,9, um pouquinho acima, mas o mercado azedou de madrugada, as bolsas chinesas caíram 7%, foi a pior queda desde 2008. Tudo isso aí atrapalhou um pouco e contaminou. As bolsas azedaram e o dólar subiu, o dólar index subiu em determinado momento, e aí as coisas contaminaram as commodities. E hoje de manhã nós estamos vendo agora, nesse momento, já um quadro um pouco diferente. Se você analisar, a soja continua em baixa, apesar das inspeções semanais, os embarques de soja terem sido muito bons, a soja continua aí com 18, 19 de baixa, e o milho, naturalmente, na mesma carreira. Mas tem um detalhe importante, as bolsas deram uma recuperada. Aquela azedada que deu o mercado durante a noite, deu uma melhorada, o Dow Jones está em alta, o Nasdaq está basicamente interessado. Aqui no Brasil é que as coisas não estão bem. Você tem o dólar com 7, 8 centavos de alta, você tem o Ibovespa com 2,20 de baixa, então tudo isso aí está contaminando o mercado. Mas isso é outra história, outro segmento. As commodities continuam em baixa por várias outras razões, que, se você me permitir, eu poderia já começar a explicar. Vamos então, Ginaldo, por favor, como é que você está avaliando então esse momento, principalmente em relação aqui ao Brasil e os motivos que têm feito com que as commodities estejam neste momento em recuo? Bom, Fabiano, meus amigos, nós temos aí um problema seríssimo nos Estados Unidos, que é a questão da navegação pelo rio Mississippi. O rio Mississippi transporta basicamente 70% das commodities exportadas pelo Golfo. E nesse exato momento, o rio Mississippi está com um fluxo muito baixo, de água muito baixa, não permitindo, embora você vai ver aí que as inspeções foram boas, mas tem também os embarques lá pelo PNW, ou seja, lá pelo extremo oeste. Então, nós temos que considerar que as exportações americanas elas vão cair naturalmente de nível. Por isso que você vai ver soja represando no interior e soja valendo muito pelo prêmio que está no Golfo. Então, você tem um problema que a soja americana não vai poder ser embarcada. Muita gente está apostando que em novembro o rio Mississippi poderia se normalizar, ou pelo menos estar próximo da normalização, mas eu particularmente não vejo isso.
não acredito que vai haver uma recuperação, os índices pluviométricos não serão tão substanciais ou tão altos para fazer vamos dizer, a recuperação do rio. Então, eu vejo que o rio vai continuar sendo grande gargalo para a soja e para embarques americanos. Isso faz com que pressione os prêmios subindo no Golfo e a soja em Chicago caindo. Isso é uma das razões principais. Uma outra razão que nós temos que levar em consideração é a questão da colheita. A colheita está avançando muito bem. Para o dia de hoje, que deve ser divulgado às 17 horas, eu espero algo colhido para a soja em torno de 80% e algo próximo a 60% para o milho. Isto vem com que se faça uma pressão de colheita, ou seja, as vendas vão aumentando e a demanda menor faz com que os players participem menos nas compras de soja americana. Essa é esses dois cenários naturalmente pressionam muito a soja. E outra volatilidade do mercado é a questão dos macros econômicos, bolsas caindo, bolsas subindo, dólar subindo. Nesse exato momento, o dólar index está basicamente inalterado. Então, eu diria para vocês que nesse exato momento nós temos que levar em consideração que essa volatilidade do mercado deve continuar e que eu não vejo, nesse exato momento, uma recuperação na Bolsa de Chicago, mesmo porque o clima aqui no Brasil está melhorando, vamos ter mais chuvas no centro-oeste, o clima da Argentina está esboçando uma melhora para os próximos 10 dias, a Austrália, apesar das chuvas constantes nas áreas do trigo, ainda não é uma preocupação definitiva, tudo isso está conspirando a favor de que os preços continuem sendo pressionados, Fabiano. Ginaldo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, essa situação logística mais lenta nos Estados Unidos, as barcaças tiveram que reduzir a sua capacidade de transporte, isso tem trazido atraso também para a entrega nesse mercado que é o principal, que é a China. China andou usando, evidentemente, tem que usar ali os seus estoques públicos. Tem a possibilidade, ou já estamos acompanhando de uma forma mais firme, as mudanças de contrato, ou seja, cancela nos Estados Unidos, repactua um contrato próximo, parecido aqui na compra, junto a tradings que operam no Brasil? Veja bem, Fabiano, os chineses, nesse exato momento, devido às dificuldades de embarques nos Estados Unidos, que devemos ter essa continuação, eles têm hoje, calcula-se hoje que eles estão mais ou menos com quase 2 milhões de toneladas de soja para embarcar, que não deverão ser embarcadas. Eles estão à procura de soja aqui no Brasil, que por sua vez não tem essa soja vamos dizer, suprir as necessidades dos chineses. Eles compraram soja no Paraguai, no Uruguai, eles compraram soja na Argentina, está chegando muita soja na China, que é soja embarcada na Argentina. Então, a partir de janeiro, naturalmente, eles vão continuar comprando na América do Sul, e eu estimo que eles ainda tenham 1,5 milhão de toneladas para comprar da safra velha, ou seja, até dezembro, mas eles vão buscar essa soja em outros locais, possivelmente no Brasil, na Argentina, aonde tiver soja eles vão buscar, porque nos Estados Unidos a tendência é reduzir, porque o Golfo, infelizmente, pelas questões de navegação do rio Mississippi, vai deixar de embarcar soja num ritmo mais elevado. Fabiano.